Pronto. Boa noite. Boa noite, gente. Já vamos começar. Boa noite. Boa noite de noite. É preciso assinar. Acho que não vai aparecer. Então, vai dar um brilho. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Escola do Vidro. O Eduardo irá conduzir a apresentação. Boa noite, pessoal. Estava aguardando às 7 em ponto para a gente começar. Muito bem-vindos. Esse é o terceiro webinário da Escola do Vidro Virtual, Fusão e Confusão do Vidro. Ao longo do seminário vocês vão entender mais o porquê desse título. Bom, esse webinário, ele não o webinário, mas a Escola do Vidro Virtual, ela foi criada pela Comissão de Vidros da Associação Brasileira de Cerâmica, com o objetivo de transmitir conceitos sobre o vidro para profissionais da indústria ou qualquer interessado, na oportunidade de conhecer, aprender, aprimorar e se atualizar sobre esse material milenar. Todos nós conhecemos, alguns mais, outros menos, né? Mas, com certeza, pelo interesse em nossa palestra, o interesse sobre o assunto vidros é bastante grande. Os goals, né, os objetivos da nossa Escola do Vidro Virtual é transmitir conhecimento e experiência, contribuir com o desenvolvimento do conhecimento e técnicas vidreiras, estabelecer a cultura de formação e compartilhamento do conhecimento no setor. Nós já tivemos, estamos espalhando esse esforço em muitas frentes. O nosso objetivo é eliminar fronteiras e com a oportunidade de trazer essa escola para o ambiente virtual, nós conseguimos alcançar muitos países, nos tornamos internacionais, né? E aí tem alguns exemplos de onde os participantes desse webinário hoje estão nos assistindo. França, Espanha, Portugal, Angola, Paraguai, Argentina, Chile, Peru, Colômbia. E no Brasil, nós temos participantes em várias cidades, algumas capitais, muitas sedes de grandes empresas vidreiras aqui do nosso país. Essa escola, esse webinário, ele é dedicado ao vidreiro Antônio Carlos Tola, que faleceu prematuramente, deixando saudades a muitos amigos vidreiros, parceiros aqui da escola, e muitos de vocês o conhecem. Bom, o processo vidreiro é complexo. Inúmeros fatores afetam o controle do processo e a qualidade do produto final. É importante conhecer esses fatores, como se relacionam, para transitar com segurança na rotina industrial. Esse webinário foi inspirado na dificuldade geral dos profissionais da fabricação do vidro em conhecer e atuar em todos esses fatores. Nós não pretendemos ser exaustivos, mas inspirá-los a seguir aprimorando seu conhecimento na área. Esse aí é o time que participa da organização da Escola do Vidro Virtual, da organização dos seminários que vocês têm assistido e acompanhado, e responsáveis pelos cursos que estão sendo oferecidos. Nós temos representantes da academia e nós temos representantes da indústria do vidro, que somados alcançamos mais do que 150 anos de chão de fábrica de experiência vidreira. Ao longo desse webinário, pessoal, vocês podem acessar esse QR Code que está acima à direita de vocês para fazer perguntas, tá? Essas perguntas vão ser respondidas no final. E esse link de acesso também está copiado no chat do YouTube. Vocês podem acessá-lo para enviar suas perguntas. E é isso, começamos.
Nosso primeiro tema vai ser apresentado pelo Dr. Mauro Ackermann, né? Muitos de vocês, a maioria de vocês deve conhecer, e passamos a palavra, então, para o Mauro. Ok, pessoal, compartilhando aqui minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Posso ir? Sim, Mauro, perfeito. Bom, pessoal, eu vou falar então um pouco das matérias-primas. Fazer vidro é como cozinhar, né? Quando eu quero fazer um determinado tipo de vidro, o que eu preciso? Eu preciso de uma formulação, ou seja, eu preciso de uma receita que me diz quanto de cada matéria-prima eu tenho que dosar, depois eu vou dosar essas matérias-primas, eu vou misturar muito bem elas, vou levar elas ao forno, e dentro do forno vão acontecer várias reações, e nós vamos ter o vidro saindo lá do outro lado do forno, né? Assim como bons pratos exigem bons ingredientes, mesma coisa com vidro, né? Para fazer um bom vidro, precisamos de matéria-prima adequada, e uma matéria-prima com problema é que nem uma comida estragada, dá dor de barriga também, tá? As matérias-primas, elas podem afetar diretamente o forno ou indiretamente, né? Eu vou falar primeiro diretamente como elas podem, né? Se a gente olhar aqui nessa foto, a gente vê que a combustão do forno, ela se dá no mesmo ambiente onde as matérias-primas estão entrando no forno, né? E a combustão gera uma enorme movimentação de gases, né? Imagine um terreno arenoso, bate um vento, isso levanta uma poeira, né? A mesma coisa acontece dentro do forno. E essa poeira, que são partes da nossa composição, ela pode ser arremessada contra os refratários, que é esse material que reveste o interior do forno, e atacar eles, né? Então, aqui temos dois exemplos. Um furo na abóboda. A abóboda é o teto do forno, foi furada por arremesso de matéria-prima. Aqui uma lateral do forno, foi também danificada pelo arremesso de matérias-primas. Pode existir também contaminantes nas matérias-primas, né? Um exemplo é um metal que pode entrar junto com o caco, né? A gente diz que o vidro é reciclável, e é verdade, o vidro, de fato, é 100% reciclável, porém, coisas que entram junto com o vidro no forno não vão se transformar em vidro, né? Então, um metal que penetra no forno, ele é mais denso do que o vidro, que o banho de vidro, ele afunda, e chegando lá na sola do forno, ele pode atacar, pode chegar mesmo a furar a piscina de vidro, tá? E também, como é que funciona um forno de vidro, né? O Edson fez aqui essa figura muito interessante que mostra o seguinte: o ar é captado por ventiladores, né? O ar que vai participar da combustão, e aí ele entra no forno atravessando uma câmara de regeneração. Aí, quando ele entra no forno, ele se mistura com gás, tem a combustão. Os gases gerados na combustão, eles vão sair pela câmara do outro lado aqui, vocês estão vendo, né? Ela está se aquecendo, né? Está ficando vermelhinha, e depois de 20 minutos, né? Depois de um ciclo, então se inverte, o ar passa a entrar então por essa câmara que está aquecida e se queima desse lado, e a fumaça então passa pela outra câmara que agora vai se aquecer, né? Se a gente olhar por cima de uma câmara, a gente vê uma empilhagem de refratários, muitos refratários formando canais. Então, esses canais, a fumaça desce através dele, a fumaça quente, durante 20 minutos, aquece toda essa massa de refratário. Nos próximos 20 minutos, o ar sobe antes de entrar no forno, e o ar, então, ele recupera a parte do calor e volta para o forno, né? Essa imagem aqui é de baixo, na parte de baixo, né, dessa empilhagem. A gente pode ver aqui a imagem desses canais. E se vocês notarem aqui, tem alguns canais que estão entupidos, né, que não estão refletindo, quer dizer, eles estão entupidos, e por isso que não dá para ver
a projeção da imagem deles. Provavelmente a matéria-prima que foi arrastada se acumulou em alguns canais, entupiu eles, isso causa um aumento de consumo e uma redução da capacidade do forno. Então, é muito importante o tamanho das partículas das matérias-primas. As matérias-primas são todas pós, né? São granulados, né? Então, a gente já viu, grãos muito finos vão favorecer a poeira. Quanto mais fino for o piso aqui, mais poeira vai fazer, né? Por outro lado, eu não posso fazer grãos muito grossos, porque eu vou ter o risco de ter um grão que não é digerido pelo tempo que ele fica dentro do forno e vai sair na forma de uma inclusão sólida ou uma pedra, né, como normalmente o pessoal fala. As matérias-primas podem afetar indiretamente o forno, atuando em cima da velocidade em que a fusão ocorre. Ou, pensar assim, se eu estou mantendo o forno à mesma temperatura, o tempo que vai demorar para essa composição, essa carga fundir. Tá? Então, esse tempo, essa energia varia com a composição química, né, a formulação do vidro, ou seja, eu estou usando mais fundentes, ela vai fundir mais fácil, se eu usar menos fundentes, vai demorar mais, né? O teor de caco, quanto mais caco, menos energia é necessário, e tamanho de grãos também, principalmente da areia. Por quê? Quando a gente fala que o vidro funde, né, na verdade, a areia, que é a base do vidro, que fornece a sílica, que é coisa de 70% do nosso vidro, ele não funde no forno, né? O forno de vidro, ele chega a 1.600 graus. A temperatura de fusão da sílica é acima de 1.700, né? Quem funde são esses materiais fundentes, é o calcário, o carbonato de cálcio, a barrilha, o carbonato de sódio. Esses dois, efetivamente, eles reagem entre si e a cerca de 800 graus eles já começam a se fundir e eles geram um líquido que molha os grãozinhos de areia e vai dissolvendo ela, né? Assim como, imagine um torrão de açúcar dentro de um copo d'água, ele vai sendo dissolvido, o açúcar passa para a solução, né? Então, isso demora um certo tempo, né? E quanto maior for o grão, mais tempo, mais energia eu vou necessitar, né? E eu vou falar agora também de um aspecto que é muito importante quando se fala em matéria-prima, que é a umidade, né? Que pode parecer uma coisa simples, mas, por exemplo, eu quero misturar duas matérias-primas, essa aqui, amarelinha com grãos grandes, com essa vermelhinha com um grãozinho pequeno. Se eu fizer isso a seco, o que vai acontecer? Os grãos pequenos vão percolar, eles vão passar pelos orifícios, pelos espaços que tem nos grãos maiores e vão se acumular no fundo, né? Então, imagine se isso daqui são os carbonatos, isso aqui é o quartzo, então vai ser difícil de todos serem digeridos. Se eu usar um material úmido, né, os pequenos eles aderem nos grandes e a gente consegue uma homogeneidade maior, né? Também, ainda falando em umidade, ela reduz a segregação, né? O que acontece é que eu estou alimentando um silo, né, com material granulado, uma matéria-prima, que tem diversos tamanhos de grão, né? Ele tem grãos finos, grãos grossos, intermediários. Aqui eles estão homogêneos, né? Na hora que eu alimento, aqui já dá para ver os finos se acumulam no centro, os grandes na lateral, e na hora que eu estou descarregando isso aqui, pode ser, por exemplo, a minha balança, vai acontecer isso. No começo vai sair o mais fino, depois o intermediário e depois o mais grosso, né? Eu peguei esses gráficos aqui num manual bastante conhecido dos vidreiros, o Tuley, né? E ele fez uma experiência igual a essa, né? Ele pegou um material seco e na saída ele foi medindo quanto que retinha numa determinada peneira. Então ele viu que no início saiu mais fino, depois o intermediário e depois o mais grosso. Ele repetiu a mesma experiência com o mesmo material mais úmido e ele conseguiu uma homogeneidade bem maior ao longo da descarga, né? A umidade também ela afeta a plasticidade da carga que vai para o forno, né? Essa experiência todo mundo já fez, né? De tentar fazer um castelo na praia
com areia seca, né? Não dá, né? Porque a areia seca ela se esparrama, né? Agora, se você umedece a areia, aí já dá para dar forma, né? Se você jogar ela no chão, já forma um montinho assim, né? Esse ângulo chamado ângulo de repouso, né? Ele aumenta, né? Isso é muito importante, né? Aqui eu estou mostrando um forno, né? Um corte de um forno. No forno tem então uma piscina cheia de vidro. Tem aqui uma garganta onde sai o vidro, vai para a fabricação. Em cima tem a região onde eu queimo, né? Essa queima irradia calor, que mantém o banho aquecido e funde aqui a minha composição que eu estou enfornando, né? Quando eu enforno composição úmida, ela forma esses montinhos, né? E quando eu enforno uma composição seca, ela se esparrama, né? Ela ocupa uma área maior. E quando ela ocupa uma área maior, ela segura a radiação da chama para a sola do forno. E o calor acaba indo, então, para a superestrutura, para o refratário. Então, eu estou gastando a minha energia para aquecer o meu material refratário, que vai se desgastar mais cedo, e, enquanto isso, a energia não está indo para o meu vidro, que eu estou querendo pôr a minha energia no vidro para poder homogeneizar ele, né? Então, no fim, o uso da composição úmida, ela dá um melhor rendimento térmico, além de menos arraste, né, de composição. A composição úmida, ela gera menos poeira também. E ainda que a gente tenha que evaporar essa umidade, ainda assim o rendimento térmico do forno aumenta bastante, né? E, por final, eu queria só mostrar o efeito da oxidorredução, né? O vidro ele é constituído de óxidos, né? E os óxidos eles podem estar mais oxidados ou menos oxidados, né? A gente chama isso de estado de oxirredução, né? Se eu tenho maior oferta de oxigênios lá no meu banho, ele vai estar mais oxidado, e se eu tenho uma falta de oxigênio, ele vai estar menos oxidado ou reduzido, né? E esse gráfico mostra a solubilidade do SO3. SO3 é um gás que existe, a gente coloca na forma de sulfato, que é para tirar as bolhas do vidro, e uma parte do SO3 fica dentro do banho dissolvido, né? E a solubilidade varia com o estado de oxirredução. Isso quer dizer o seguinte: quando eu altero o meu redox do meu banho, eu posso ir para uma região que eu tenho menos solubilidade de gás. Então, esse gás vai querer sair exatamente quando a cerveja esquenta. O que acontece quando a cerveja esquenta? A cerveja tem CO2 dissolvido, né? E quando esquenta, a solubilidade cai. Então, o gás vai para fora na forma de bolinhas, ela chega na superfície, ela forma uma espuma, né? Aqui nessas duas fotos, embora não esteja muito claro, dá para ver que a foto de cima, o banho está espelhado, dá para ver o reflexo dessas partes do forno, né? E na parte de baixo, já não dá para ver, porque tem uma camada de espuma que foi gerada por uma variação de redox. E qual o problema dessa espuma? Ela é isolante também, né? Então, nessa situação, o calor, o vidro vai estar menos quente e a minha superestrutura vai estar mais quente, né? Ou seja, eu vou ter um vidro com menos qualidade, gastando mais energia e estragando mais o meu forno, tá? Então, essas são algumas maneiras que, indiretamente, as matérias-primas atuam, né, no forno, né? E eu vou agora, então, passar a bola para o Fábio, que vai falar sobre refratários, né? Boa noite a todos. Deixa eu compartilhar a minha tela. Ups. Deixa eu voltar aqui. Bom, boa noite a todos. Então, o Mauro já falou sobre a parte do forno. Vamos falar sobre os refratários, né, nesse webinário Fusão e Confusão. Bom, nem sei se todo mundo é familiar, né, com os fornos vidreiros. O forno é constituído de refratários, né? Ele tem uma estrutura metálica para suportar os refratários, mas ele é totalmente revestido de refratários, né? Que é um material cerâmico resistente à temperatura.
Não vou explicar cada parte aqui, depois vocês vão ter acesso à apresentação, que o nosso tempo é curto, senão a gente não consegue chegar até o final. Bom, os refratários têm efeito direto na fusão, podendo ajudar, né, ou atrapalhar. Vai depender do uso, a gente vai ver um pouco disso daí. Os que estão em contato com o vidro influem muito, né, na qualidade do mesmo. Então, a gente imagina, quer dizer, se o vidro está em contato com o refratário, se esse refratário tiver uma má qualidade, tiver um defeito, ele vai passar diretamente para o vidro. O que não está em contato pode pingar, pode ter alguma influência, mas o que está mais em contato com o vidro é o que vai influenciar mais. E aí nós temos, assim, erros de construção, refratários montados de maneira errada, o uso errado, como está aqui, né? O errado já está com um R só, usar um material diferente do que foi projetado, o desgaste, a falta de manutenção, que a gente vai se ater um pouco mais aí para frente. Bom, refratários de boa qualidade. Então, a gente vê refratários novos sendo fabricados de uma maneira correta. Aqui nós temos uma outra foto que tem pessoas aqui num forno elétrico, a gente vê pelo tamanho, né? Se a pessoa tiver 1,70 m aqui, esse forno tem 3,5 m de altura. Então, dá para imaginar a influência desse refratário, né, na produção do vidro. Tem que ter um refratário de boa qualidade. Refratários de má qualidade. Então, a gente sabe, né, da fusão do refratário, eles têm essa cavidade de rechupe, que dependendo do lugar, o bloco ele é cortado para tirar essa cavidade de rechupe, né, você ter um material sem esse rechupe. Em área que não tem contato com vidro, você pode ter um bloco com essa cavidade, mas, né, se eu tiver cavidade de rechupe, ela for atingida pelo vidro, então o vidro vai desgastar o resto do refratário, né? Se a gente olhar aqui, a gente vê, né, que se o vidro chegar à metade do bloco durante a vida do forno, ele vai atingir essa área e vai formar uma cristalização, você vai ter todo esse defeito aparecendo no seu vidro lá na frente. Bom, falando um pouco da diferença, né, não tem almoço grátis. Se você está comprando um refratário barato, ou a matéria-prima é de baixa qualidade, você pensa que está comprando um refratário com 41% de zircônio, ele tem 35%, ou o tempo de resfriamento desse refratário para ganhar tempo, em vez de ser, por exemplo, em 5 semanas, o pessoal faz em 2 semanas, então você vai resfriar muito rápido, você vai acabar gerando trincas nesse refratário, que depois vai ter o vidro vai acabar entrando nessas trincas, você vai ter um desgaste e você vai ter um defeito. Então, às vezes um financeiro fala, não, mas vamos comprar um refratário que é 60% do preço. Só que em vez de ter uma campanha de 10 anos, você vai ter uma campanha talvez de 8 anos. Então, você fez todo o investimento e você acaba perdendo vários meses de produção depois, porque teve uma economia no começo. Então, por isso que a gente sempre fala, é importante vocês que estão fazendo, né, o curso sobre vidro, se instruindo e tal, ter esse conhecimento para levar para a fábrica e para o processo todo, né? Para fazer o pessoal enxergar a importância da tecnologia. Aí, refratários, né, de boa qualidade no lugar errado. Então, aqui um exemplo, né, nós temos o refratário de cromo, que ele é muito resistente, ele é mais resistente que o AZS, mas ele pode dar uma mancha verde. Então, eu estou com um refratário de boa qualidade, que é um refratário de cromo, mas se eu usar um vidro extra branco, eu vou perder produção porque ele pode manchar esse vidro extra branco. Então, aqui, né, é uma noção de como saber projetar, de como saber usar, ou se durante a montagem for montado, né, um refratário de cromo, uma garganta, e o vidro vai ser extra branco, vai acabar atrapalhando. Um outro exemplo, refratário, né, de AZS, o eletrofundido, em contato com a sílica. A sílica é um bom refratário, é usado na abóbora, ela dura 15 anos. O AZS é um excelente refratário para contato com vidro, ou mesmo para superestrutura, mas se a gente tiver um refratário de sílica, o AZS, e eu tiver a temperatura, eu vou gerar defeitos. Isso aqui vai acabar pingando no vidro, por exemplo, e eu vou gerar esse tipo de defeito. Eu não vou entrar aqui na explicação do defeito, senão não vai dar tempo da gente ver o resto. Mas fica até um negócio bonito aqui, parece uma obra de arte, mas
para quem produz o vidro, não é um desastre, não é uma obra de arte. Um outro exemplo, né? Refratário de boa qualidade no lugar certo. Eu tenho um refratário eletrofundido normal e um refratário que tem uma baixa taxa de exudação, que é essa fase vitrosa que acaba migrando, né, para a pele do refratário, que está aqui, a exudação. A gente vê que tem essa parte vitrificada em volta do refratário. Então, assim, se eu tenho um lugar que essa exudação pode pingar e me causar problema de qualidade, que vai ser detectado lá na frente, eu tenho que usar o refratário de baixa exudação. Então, usar o refratário certo no lugar certo. Senão, se eu tivesse a exudação pingando no vidro, vai me gerar esse outro defeito aqui. Parece um cavalo marinho, sei lá, alguma coisa, mas é o defeito que vai gerar. Então, eu tenho que estar usando sempre o refratário certo, para a produção certa, para o lugar certo. Tem explicação do defeito, depois vocês vão ter acesso às lâminas e vão poder ver isso daí. Um outro exemplo, por exemplo, os agitadores de refratário para colocar na região do feeder, se for um feeder colorante. Então, o refratário adequado que vai ajudar a tirar um arranhado de gato, a tirar bolhas, a misturar a cor do vidro. Então, é o uso do refratário certo no lugar certo. Bom, refratários eternos versus finitos, né? Porque a gente quis chamar a atenção nesse ponto. Se eu deixar o meu forno, por exemplo, aqui nessa foto da esquerda, não colocar fogo, não colocar vidro, ele vai durar milênios, né? Vai ficar como as pirâmides. Tem lá 6.000 anos, estão intactas, mas com a produção os refratários se desgastam. Então a gente vê no final de campanha, né, esse muro que estava aqui na frente ficou banguelinha, os refratários da cuba se desgastaram, a garganta. Todo esse refratário aqui acabou saindo no vidro, né? Ele não evaporou, ele acabou gerando defeito. E também assim, quer dizer, eu desgastei, eu começo a perder as características físicas do meu forno. Então, o forno, né, fazendo uma analogia como um carro, ele necessita de manutenção, senão acidentes podem acontecer. Então, por exemplo, você tem o seu carro, você faz a revisão dos freios. Se você não faz a revisão dos freios e você precisar brecar, o que pode acontecer? Você pode sofrer um acidente com o seu carro. Então, você vai acabar destruindo o seu carro, se machucando. E o forno, a mesma coisa, né? Aqui um exemplo, né? Uma manutenção de fornos, né? A sola. Aqui tem uma sola original, amarelo eletrofundido, o cinza um concreto e esse outro bege aqui é isolação. Aí depois de um tempo que aí o vidreiro vai determinar, né, como foram as campanhas passadas, como que está a termografia da sola, ele faz uma furação para determinar quantos milímetros ele tem de refratário. Então, por exemplo, aqui à esquerda, ele encontrou, sei lá, 10, 15 milímetros do material eletrofundido. Ele falou, meu forno aguenta. Porque ele não está vendo como está o desgaste nessa região verde. Aí ele fura aqui e fala, nossa, eu já estou no meu concreto, será que eu estou dando sorte ou azar, né? Eu daria sorte se eu pegasse o ponto mais desgastado. Eu estaria dando azar, como nessa imagem aqui, porque eu estou medindo num ponto, mas não é o ponto de maior desgaste. Bom, vamos fazer mais alguns furos. E aí ele acaba encontrando poucos milímetros, né, de sola, de concreto. Então esse forno está na iminência de ter um vazamento, de ter um acidente. Então aí tem que fazer algumas ações. Aqui a gente não vai entrar em todas as ações de manutenção. Vamos falar só da granalhagem, né? O que é a granalhagem? São granalhas de eletrofundido, assim como a gente tem granalha de aço, né, para fazer jateamento. São pedaços de eletrofundido, de AZS, com diâmetro de 20 a 40 milímetros. Aqui, por exemplo, um forno fictício, a gente esquadrinha, determina as áreas, fala assim, eu quero jogar 15 centímetros de granalha aqui. Então, são jogados esses pedaços de eletrofundido, né? Aqui, como é que está o forno vazio, a gente vê mais ou menos, vocês veem que tem uns pedaços, enquanto eles estão ainda frios, eles estão mais escuros. E depois, com a temperatura, ele vai se aquecendo, fica tudo na mesma cor alaranjada. E a gente vê, né, com o passar do tempo, a temperatura de sola vai subindo, foi detectado, né, um ponto fraco na sola do forno, e aí foi feita uma granalhagem e reduziu a temperatura aí de 100 a 150 graus.
Então, chamar atenção para fazer essas manutenções que o forno tem um desgaste. Por quê? Se a gente não faz uma manutenção, vira confusão. Então, vamos passar um vídeo aqui. Por exemplo, uma sola de forno que não foi feita a manutenção. E aí, o que pode acontecer, né? Bom, vou parar de compartilhar aqui. Deixa eu sair aqui. Deixa eu voltar. Então, a gente viu essa parte, né, de fazer a manutenção para evitar acidentes, né? Esse link aí vai estar na apresentação que vai ser passada. E vocês podem entrar, foi um forno na Índia que teve esse vazamento pela sola. Então, aí um exemplo, né, da onde que a fusão acabou virando uma confusão, né, pela não manutenção dos refratários, acabou gerando esse problema. Bom, minha parte termina aqui, depois nós vamos ter a sessão de perguntas. Agora eu deixo, então, o Marcos Gibim, que vai fazer a apresentação dele. Marcos, plateia toda sua. A minha tela está aparecendo, Érica? Oi? Oi, tá sim. Tá sim? Tá bom. Isso. Então. Obrigado. Boa apresentação. Tá, obrigado. Boa noite. Dando sequência ao webinário, vou tratar agora da condução de fornos. O objetivo dessa apresentação é chamar a atenção sobre alguns temas que, na minha opinião, são importantes para uma condução de fornos satisfatória e que terão uma abordagem superficial, pois o tempo não permite que a gente seja exaustivo nos temas, né? Cada um desses temas, eles envolve diversas variáveis que, de alguma forma, elas devem ser controladas para a obtenção de um bom resultado. A produção do vidro, ela deve ser considerada como um sistema único, pois o resultado depende do bom desempenho de todas as etapas de fabricação. Entretanto, a divisão em áreas facilita a formação e treinamento das equipes, pois as habilidades solicitadas de cada uma delas são distintas. Mas a gente não pode esquecer que o resultado final da produção depende do trabalho de cada equipe, da qualidade da comunicação entre elas. A abordagem desse tema, né, de condução, ela envolve principalmente essas áreas apontadas aqui por esse retângulo vermelho, embora essa fronteira, na realidade, ela não exista. Bom, a condução de fornos, ela é baseada num tripé, né? A gente tem aqui, eu coloquei a figura de um banco, né, que está sobre 3 pernas. E para que a condução seja economicamente viável, ela se baseia em 3 pilares. O primeiro é o consumo de matéria-prima e energia, o segundo é a qualidade e o terceiro, a vida útil do forno. Para que esse tripé tenha sustentação, é importante que esses 3 pilares aqui, eles sejam robustos e equilibrados. Se apenas um deles for muito fraco, o que acontece? A gente não tem a sustentação e deixa de ser uma planta economicamente viável, né? Bom, a palestra do Mauro, ele focou sobre o consumo, sobre matéria-prima, principalmente,
A do Fábio, ele tratou mais sobre a parte de forno, e eu vou basear essa palestra aqui mais na parte da qualidade do vidro. Tá? Bom, eu elenquei 7 pontos como importantes para a condução, para a qualidade do vidro. O primeiro deles é a matéria-prima e composição, que também já foi tratado pelo Mauro anteriormente, então eu só vou apontar aqui como um primeiro ponto importante para a qualidade do vidro. O segundo ponto aspecto é a combustão, né? Em relação à combustão, a gente tem vários fatores que podem impactar. E é importante dizer que a combustão ela impacta fortemente no consumo de energia, né? Como o Mauro falou também, impacta na vida útil dos fornos e também nas emissões atmosféricas. Algumas variáveis influenciam a combustão, como a regulagem do maçarico, ângulo, em relação da chama em relação ao banho, comprimento da chama, vazão e pressão da mistura combustível e comburente. E, além disso, eu queria destacar um ponto que eu acho extremamente importante, que é a composição química do combustível, né? É essa composição que vai influenciar diretamente na quantidade de energia disponibilizada no processo. O terceiro ponto que eu acho que é importante para a qualidade do vidro é a pressão do forno. E isso independe se o sistema de tiragem das fumaças é natural ou forçado. O controle da pressão do forno influencia na otimização da combustão, que impacta também na qualidade do vidro e no consumo e vida útil do forno. Quando um forno está em depressão, a entrada de ar parasita, o que prejudica a combustão, diminuindo a eficiência térmica. E quando ele está numa pressão excessiva, ele compromete a eficiência térmica e pode aumentar a corrosão dos refratários, no caso de haver frestas. Né? O quarto ponto que eu coloco como importante na qualidade de vidro, é o equilíbrio entre as correntes de convecção e a corrente de extração. Na apresentação do Mauro, ele mostra, para mostrar o efeito de composição seca e úmida, uma imagem onde ele coloca Espera um pouquinho aqui. Ele coloca uma corrente de convecção. Aqui eu tenho uma imagem que mostra o que acontece. Aqui eu tenho uma resistência em L, que aquece esse líquido, que é água. Né? Então, o que acontece? A gente percebe aqui que o aquecimento do líquido faz com que ele diminua o seu volume e ele migra para a superfície. Esse líquido mais leve, ele empurra a parte mais fria que vai mergulhando. Então, isso aqui, ele forma uma corrente de convecção. No forno acontece a mesma coisa, mais ou menos da mesma forma. Então, a gente tem uma corrente que vai do fundo para a superfície, que chama corrente ascendente, e outra que vai da superfície para o fundo, e a gente chama de corrente descendente. Essa corrente é a de convecção. Por outro lado, aqui eu utilizei uma imagem de um vertedouro, de uma barragem, eu tenho o que a gente chama de corrente de extração. Né? Eu tenho essa corrente, ela vai de uma parte de alimentação, que num forno seria as enfornadeiras, né, para a parte onde a gente tem a garganta. Então, ela corre nesse sentido. Aqui nesse filme, eu tenho, no filme da esquerda, eu tenho uma imagem num período em que as correntes de convecção e de extração, elas estão em equilíbrio. Né? Então, o que acontece? Aqui a gente tem várias possibilidades de promover
facilitar essas correntes. Então, aqui eu tenho uma linha de borbulhadores. Neste aqui, a gente percebe que os montes eles não estão avançados. Então, aqui eu tenho em equilíbrio a corrente de convecção e a corrente de extração. Neste outro vídeo, eu tenho isso em desequilíbrio. Então, eu tenho os montes de composição avançando, e isso, dependendo do forno e da extração, eu posso ter um comprometimento da qualidade do vidro. Porque o que acontece aqui é que o vidro mais novo ele vai ser o primeiro a sair. Tá bem? Bom, a qualidade do vidro também, o aporte energético é importante porque ele trata da relação de quantidade de energia disponibilizada no sistema e a quantidade de vidro produzido. Alterações na extração provocam instabilidades que devem ser compensadas. A condução de um forno, ela se assemelha muito à condução de um navio. As mudanças de rota, elas devem ser antecipadas por conta da inércia. É diferente, por exemplo, de um carro que você freia e imediatamente o freio é acionado. No navio não existe isso. Você tem que prever o que você vai fazer, se antecipar para que não aconteça problemas durante o percurso, né? Como vimos no slide anterior, quando a corrente de extração sobrepuja a corrente de convecção, a gente tem um vidro mais novo saindo, comprometendo a qualidade do vidro. Então, sempre que for fazer alguma alteração na extração ou no perfil de energia do forno, isso tem que ser feito antecipadamente e com muito critério. E um último lembrete neste assunto é o seguinte: quanto maior o barco ou maior o forno, maior é a inércia e maior deve ser a antecipação das medidas que têm que ser tomadas. Bom, o sexto ponto que eu coloquei como bastante importante na qualidade do vidro é a relação entre extração e nível do forno, né? A manutenção do nível do vidro ela é muito importante, e o rendimento de fabricação depende muito disso, né? Quando a gente vê, por exemplo, no forno de embalagem, uma gota ela vai depender de uma manutenção, uma gota constante depende da manutenção de um nível de vidro constante no forno, né? A manutenção deste nível ele depende de um sistema eficiente de medição. Aqui eu tenho um sistema de medição do nível do vidro, então isso aqui ele tem que ser eficiente para o tipo de vidro que eu estou trabalhando, e o controle, isso tem que estar ligado com o controle da enforna, da velocidade da enforna. Quando eu aumento a extração, vai provocar momentaneamente um abaixamento no nível do vidro, então a enforna ela tem que enfornar mais composição, tá? Então, o bom funcionamento dos processos de conformação depende dessa estabilidade, tá? Além de problemas de conformação, essas instabilidades no nível do vidro, ela pode provocar crises de inclusão. Aqui eu tenho uma imagem onde a linha do vidro está por aqui e aconteceu algum problema na superestrutura do forno que provocou a formação de estalactites. Variações no nível do forno, ela vai tocar essas estalactites, e isso aí vai sair numa crise de inclusões, tá? Finalmente, o que eu coloquei como 7 tema importante é o que a gente chama de reboio ou rebulagem, aí vai dependendo da origem da empresa, né? Mas o reboio ou rebulagem, ele acontece quando um vidro ele é afinado perfeitamente, mas esse vidro, posteriormente ao processo de afinagem, ele é reaquecido em temperatura acima da afinagem. Este aquecimento, ele diminui a solubilidade dos gases dissolvidos no vidro e acabam provocando uma grande quantidade de bolhas, afetando a qualidade. Este tipo de problema, ele está mais ligado a vidros reduzidos do que a vidros oxidados, mas isso não impede que aconteça nos dois tipos, né? Bem,
Eu agradeço, o tempo é bastante exíguo, eu agradeço a atenção de todos, né? E a seguir eu passo para o Edson Toporkov, que apresentará alguns tópicos acerca da conformação. Pode tocar? Por mim, pode. Já está no ar? Está sim, o Edson. Está no ar, então pode tocar. Ok, gente? Boa noite. Nós vamos apresentar uma das partes onde tudo aquilo que o Mauro falou, colocar uma bela matéria-prima, uma bela de uma forma, bela de uma mistura, depois você escolher os refratários tudo bonitinho para o seu forno, fazer uma condução fabulosa no forno, quer dizer, um vidro excepcional, os cuidados com que foram tomados, que o Gibim acabou de falar, mas todo mundo se pergunta, muito bem, o vidro está maravilhoso, e por que essa desgraça, quando a gente produz, começam a aparecer problemas depois, no produto final? Então, nós vamos apresentar para vocês algumas variáveis que influenciam no processo. Aqui eu tive que fazer uma apresentação a respeito de produção em máquina IS, porque é um dos produtos que são fabricados nessas máquinas, e que a gente terá a oportunidade, durante o ano, de ver esses processos e tratar desses processos. Vamos ver como é que isso vai se comportar. Olha, a bagunça está aqui. Esse desenho nós já passamos umas 50 vezes, mas é aquilo que nós falamos. Tudo aquilo que está desse lado esquerdo aqui do traço, que seria a parte de matérias-primas e fusão, está muito bonito. A partir do canal do feeder e a máquina é onde, muitas vezes, o pessoal de produção tem algumas dificuldades em produzir frascos, digamos, especiais. Então, é o que muita gente fala, estou com problema no meu vidro. Não, às vezes é o problema no meu frasco, não especificamente no vidro. E nós já tivemos alguns casos de algumas questões que nós tivemos durante esse ano, os cursos, em que o pessoal de produção dizia, puxa vida, né? A gente está recebendo um vidro ruim. Não é o vidro ruim, é o condicionamento deste vidro que está ruim e te trazendo problema. Precisa tomar muito cuidado. E vejam vocês, também, uma das características da indústria vidreira é ter o controle de qualidade sempre no final do processo, e antes disso não ter esse controle. Então, a atenção é muito grande, tem que ser tomada por todo mundo de maneira que traga na parte da frente o menor número de problemas possíveis. O vidreiro está acostumado a dizer defeito, 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 né? E a gente fala alguma coisa que não fica feia a palavra defeito, fica mais bonito dizer desvio de qualidade. O que nós vamos ver também são os processos. Aqui eu mostro um processo que todo mundo conhece, ou quem não conhece passa a conhecer, o chamado processo soprado-soprado, ok? Nós não vamos entrar em detalhes aqui, porque isso faz parte de curso específico, mas o que é importante aqui, vamos colocar um zoom, o nosso desenho permite a gente se aproximar bastante, isso alguém já deve ter visto alguma vez na vida, não é? O processo em si de formação do parison, que ele é chamado pelo desenho aqui, e aí onde vocês estão vendo algumas cores verdes laterais, me parece que está em verde aqui a lateral, certo? Que é onde o vidro entra em contato com o equipamento, onde você tem forças de compressão. E enquanto que nesse sopro, que esse azul é ar comprimido, aqui também é ar comprimido, quando esse vidro sobe, a parte interna dele sofre tração. Portanto, esse diabo aqui desse parison tem trações e compressões.
Então, tem tensões. Por isso que a gente manda para o recozimento depois que você sopra no molde. Ok? O molde está aqui, todo bonitinho. Agora, vocês imaginam quantos equipamentos estão em contato com esse diabo desse vidro? Aqui atrás nós já vimos alguns, não é? Deixa eu voltar para trás. Olha quantos equipamentos são responsáveis para a formação de um parizom. Isso aqui é um estudo muito profundo que se faz para saber quem são os responsáveis. Vocês vão conhecer já, logo após os comerciais, quais são esses equipamentos. Porque aqui na frente também tem. E vocês imaginem se esses equipamentos estão com o setup mais ou menos errado, alguma coisa fora de centro. Esses equipamentos que abrem e fecham não estão com as costuras maravilhosas. Costura? O que é isso? Costura. Já vem, calma. Alguém perguntou o que é essa palavra costura. Já respondemos também. Todas essas junções que tem entre os equipamentos, vejam, se o vidro estiver uma temperatura que não está correta, ele vai penetrar nessas junções e vai criar os tais desvios de qualidade. Ou, se ele tiver com uma viscosidade não conforme o processo, vai criar o que todo mundo fala, os rachos e tudo mais. Olha um equipamento desgraçado para acabar com o frasco, essa maldita pinça, a hora que ela pega o frasco. Então, você precisa ter um setup bonitinho para não pegar e arrebentar o frasco, tudo aquilo que você fez. Esse é um dos processos. O outro processo também existem os mesmos problemas, não é soprado, mas sim é prensado, certo? E é um processo também que tem vários equipamentos envolvidos aqui, que vocês estão vendo também para fazer o parizom. Então, veja, são vários equipamentos que entram em contato com o vidro até a formação final lá no molde. Portanto, isso aqui é um estudo muito bacana para a gente fazer. Como é que é o desenho desse parizom, esse cara que vai lá para frente ser soprado? É aqui que está o segredo do projeto. Se você faz um projeto ruim aqui atrás, você vai ter uma qualidade ruim aqui na frente. Nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouquinho. Aqui é a mesma coisa, o processo na frente é idêntico. Então, quando vocês veem uma máquina IS nos filmes, vocês estão sempre vendo alguma coisa que de trás vai para frente, de trás vai para frente, de trás vai para frente. É esse troço que traz o parizom para ser soprado no molde, ok? Isso é um estudo muito bacana que a gente provavelmente vamos ter no ano que vem. Eilas, as costuras, certo? Elas são provenientes entre as junções. Olha aqui no desenho ao lado. Veja bem, nunca ninguém reparou isso, só quem produz repara. Olha, costura lá em cima, as costuras laterais, que é daquele pré-molde, que ele é bipartido, então ele provoca essas costuras. Olha aqui, uma outra costura. Não se preocupem com o palavreado, nectaring, blank, não sei o quê, porque cada empresa usa uma determinada nomenclatura. Quando a gente estuda isso aqui, a gente procura colocar o que a empresa usa. Essa é uma outra costura que está fora, mais uma costura interna. Então, vocês estão vendo aí que só no parizom aparecem 6. E lá no molde, olha aqui, uma lateral, que vocês estão vendo, e outra no fundo. Então, são 8 costuras diferentes que podem aparecer no frasco. Elas estão sempre presentes lá, não é? Mas aí você tem que ter, como nós falamos aqui, do lado esquerdo, os fatores que precisam ser controlados para manter a qualidade são os ajustes individuais dos equipamentos, principalmente os bipartidos, você precisa ter uma bela de uma manutenção, o setup de máquina com relação a ajustes entre equipamentos. Isso aqui, a operação tem que ficar muito
cuidadosa em relação aos movimentos individuais dos equipamentos, para não ter atritos, para não ter desacertos, para não ter descentralizações, que aí você vai ou acabar com o equipamento ou criar problemas no vidro. Isso é importante, gotas corretas, as gotas, porque o frasco, quase que 100% do frasco é a gota que comanda, ela tem que ter o tamanho, o diâmetro correto, o comprimento correto, ser cortada no lugar correto. E uma temperatura controlada de todo o conjunto. Aqui diz o célebre ditado: quanto menos se percebe essas costuras, maior é a qualidade final do frasco. Depois, quando a gente estuda isso, a gente faz alguns, vamos dizer, alguns casos específicos. Olha aqui, olha a desgraça, olha eles aqui, olha os equipamentos aqui. Tem a mão de um cara aqui, que é um veterano nosso, que nos ajudou, para mostrar. Deixa eu ver se eu coloco um laser aqui, para vocês só terem uma ideia. Veja, esse equipamento é o que faz o Parison. Então, tudo isso aqui, essas laterais aqui que vocês estão vendo, esse desenho, olha aqui. Aqui a mesma coisa, essas laterais, são quase que cantos vivos, que eles se juntam aqui, os dois, e não pode ter nenhum espaço, no vidro vai penetrar. Olha um outro equipamento aqui embaixo, que é onde se faz o fechamento, aquela parte superior da garrafa, onde a tampa veda o seu produto, certo? Aqui também, essa parte que é chamada parte de trás, é a parte que é responsável pelo Parison. E aqui, molde. Olha o cantinho que ele tem, ó, reto, e é uma faca essa desgraça aqui. Portanto, se você não toma cuidado, ou se a operação não tomar cuidado, a gente acaba com o equipamento, evidentemente, com o frasco, né? Às vezes a gente olha o equipamento e não entende absolutamente nada, o curso vai falar, olha aqui apontando aquela pinça que pega o frasco e ela eventualmente pode arrebentar, pode rachar, pode fazer o diabo. Isso aqui é um estudo muito bacana que a gente faz e os cuidados que a gente precisa tomar com o equipamento. Muito bem. O que mais que tem? Esse é o processo chamado prensado soprado, vocês viram lá, fazendo prensado, aqui também a mesma coisa. Reparem, cantos vivos. E outra coisa, não pode ser arredondado, porque se você arredondar, vai ficar um espaçamento entre eles, o vidro vai penetrar e vai ficar uma porcaria de uma costura violenta. Então, isso são coisas que são observadas no processo. O que mais que nós temos? Isso aqui é uma coisa que a produção adora. Isso aqui existe em tudo quanto é fábrica de vidro. Existem manuais, e tem manuais que o cara pega, esconde na gaveta, tranca 7 chaves. Não mostra jamais para ninguém como ele conseguiu resolver um problema de desvio de qualidade. Então, isso é um segredo desgraçado que, graças a Deus, hoje acabou. As máquinas modernas já têm esse manual no próprio software e que, quando você tem algum problema, é só digitar, ele te mostra o desenho, mostra o que está acontecendo e te dá quais as possíveis soluções. Então, eu peguei aqui um frasco, não é que vocês estão vendo aqui, é conhecido de todo mundo, não conheço o bafo de onça dele, mas é um frasco muito bacana, e aqui ele pode, não é que costuma, ele pode apresentar alguma coisa que vocês vão ver aqui. Isso aqui é o projeto, de acordo com o projeto, temperatura, velocidade de máquina, ventilações e tudo mais, pode causar um probleminha que vocês estão vendo aqui na flecha, que é o chamado um cantinho bem fininho, que fica basicamente quase furando. E se você bater um no outro, realmente ele vai furar, vai quebrar e vai vazar o produto. Então, isso aqui é uma distribuição péssima que aconteceu, onde... Por que acontece isso? Aí vem o manual, aí sim. Aí vem toda aquela baboseira, que nós não vamos falar nisso aqui. Só este caso tem 9 causas possíveis. Não precisa decorar isso aqui. Vocês vão ter depois na apresentação.
mas não precisa decorar, não. Isso aqui é um estudo que se faz para a gente mostrar a operação, qual deve ser o procedimento para você poder eliminar, minimizar esse tipo de problema. Não é pegar número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Cada caso é um caso, ok? Quer mais um? Quero. Olha um que legal aqui. Nem dá para ver que essa desgraça aqui desta alça tem algum tipo de problema, tá certo? E a operação saiu lá na máquina de inspeção e qual foi a causa? Só para vocês terem uma ideia, está aqui. Uma falha na alça tem 8 causas possíveis. Mesma coisa, não precisa decorar isso aqui não, porque isso é o estudo que a gente faz e é um guia. A gente não chama de manual, chama um guia. O que a operação tem que fazer? Tem que tomar cuidado. Quer mais um? Quer? Olha aqui. Quebrou isso aqui. Ele veio quebrado, dá uma olhada. É uma lasca enorme que tem aqui, subiu. Isso aqui, evidentemente, tem que ser jogado fora. Mas são poucas as causas que acontecem. Só para vocês terem uma ideia. Veja na tabela ao lado. 24 tipos de causas que podem dar esse tipo de problema. O que eu quero mostrar para vocês é justamente isso. Existem muitas causas que podem dar esses tipos de problema. Daí a complexidade que tem de se preparar a operação. O operador tem que ser um cara preparado, tem que ser um cara que conhece o processo, conhece a máquina, conhece o vidro, conhece temperatura, conhece um monte de coisa para poder tomar providência quando ele estiver na fábrica na madrugada, né? Causa o problema, o que ele vai fazer? Vai chorar, esperar o colega chegar no dia seguinte? Não, ele tem que ter um método para tentar eliminar esse tipo de problema. E agora, vamos, já que o nosso amigo Gebim é um nosso amigo que mostra sempre os problemas causados na massa de vidro, tem um aqui muito bacana para o Gebim. Esse caso é uma bolha. Quando a gente fala em bolha e fala no vidro plano, fica todo mundo num desespero desgraçado. Se fala em tubo, nossa senhora, não pode ter bolha. Se fala em fibra, não, bolha não existe. O meu forno não pode ter bolha. E olha o que acontece nos processos da bolha. Vamos ver onde ela está. Se ninguém enxergar, não faz mal. A gente pôs a flecha. Não, mas eu não estou enxergando. Tá bom, meu filho, vamos aumentar para você. Olha a bolinha, como é que ela está aí. Certo? E olha uma coisa interessante. Quais são as causas? Todas as causas prováveis que tem aqui, não fala nenhuma em forno. Manja só. Cadê? O forno que o Fábio fez, ou que o Gebim não ensinou, ou que o Mauro nos ensinou também, não tem absolutamente nada nessas causas aqui. Essa bolha é provocada no processo. Por isso que é muito relativo quando a gente fala em termos de extrações de forno, e que no processo em si, olha quantas causas são prováveis dentro do processo, a partir do momento que se faz o condicionamento do vidro para ir para a máquina. Isso é curiosidade para vocês verem como o processo de fabricação de frasco de vidro é complexo. Por isso que a gente fala da bagunça, fusão e confusão. A gente arruma a maior confusão que vocês viram nesses 4 exemplos que nós demos aqui, só 4. E quem quiser saber, saiba. Existem catalogados mais de 120 tipos de causas, não, de desvios de qualidade. Nós fizemos 4, mas existem 120. E as causas são inúmeras, tanto no próprio condicionamento do vidro,
tanto na máquina, tanto nas ventilações, tanto nas temperaturas, tanto no recozimento, tanto no diabo que eu carregue, nós vamos causar problema. Então, neste ano que entra 2022, é bem provável que os nossos cursos vão falar alguma coisa a respeito desses temas, certo? Nós temos, o cara tem que conhecer o condicionamento de feeder, tá certo? Eu quero ver se eu tiro esse troço. Da UESC, pronto, da UESC. O condicionamento de feeder, formação de cotas, que é esse delivery? Não, o cara não vai vir com a moto para te entregar comida, não. O delivery é esses canais que vocês estão vendo aqui, onde as gotas são dirigidas para a máquina. Isso é importante o alinhamento desse negócio, o tamanho correto para ser colocado. Vocês não fazem ideia as variáveis que estão aqui, desse lado direito, onde eu estou apontando aqui. Moldes, nós acabamos de falar dos moldes, são importantíssimos. Os equipamentos onde esses moldes são colocados. Falamos do processo. E aqui tem um negócio que, se Deus quiser, no ano de 2022, nós vamos acabar com este mito, recozimento. Como é que a gente calcula as curvas, as temperaturas do recozimento de acordo com a espessura do frasco, de acordo com o recozimento que você tem, a largura? Olha, nós estamos fazendo um estudo que, se Deus quiser, nós vamos acabar com esse mito de uma vez por todas. Então, isso é a ideia que a gente tem para o próximo ano, passar por essa complexidade e essa confusão toda que tem do vidro depois a ser conformado. Muito bem. Aqui, gente, é um resumo do resumo, porque o tempo já acabou, o padre bateu na igreja agora 8 horas, agora há pouco, mas fica aí vamos dizer, a mensagem da complexidade do processo. O que mais que nós temos? Só para terminar, eu vou passar isto aqui, que é uma bobagem que vocês irão receber depois como mensagem. Não saiu o som, mas não precisa. O som vocês receberão em casa, ok? E assim a gente termina a apresentação. Muito obrigado por terem aguentado até agora. Obrigada, Edson. Vou chamar aqui todo o grupo. Tudo bem, pessoal? Estamos terminando aqui, mas a gente tem alguns recados, né, antes de terminar e finalizar as apresentações. Então, o nosso trabalho foi sobre fusão e confusão no vidro. Quando nós vemos o vidro, né, você vê o produto final na sua casa. E esse produto final, ele passou por toda uma confusão numa indústria, né, Edson? Sim. Então, nós temos aí uma confusão para que... Eu vou adicionar o grupo, Edson, Gibim, Mauro, vou colocar o pessoal. E com isso, né, nós vemos ali os produtos finais e dentro da empresa nós temos os profissionais, né, que tomam conta de todo um processo e que para chegar ao vidro de melhor qualidade. Quando nós falamos, né, do tema, essa palestra ela vai estar dando um certificado para vocês. Eu vou estar colocando no chat para vocês sobre a parte dos certificados. Então, vocês preencham, né, com o nome, o e-mail, certinho, para a gente estar enviando para vocês aí, né? O outro recado serão os cursos do próximo ano. Não sei se alguém do grupo quer argumentar melhor sobre o Mauro, o Fábio. Vocês querem discutir sobre alguns temas? Então, nós começaremos com matérias-primas, né? Essa seria um cronograma para o próximo ano. Elaboração,
combustão, refratários, fabricação, fornos e defeitos. Nós estaremos enviando o link para que haja, né, uma pré-inscrição, e depois vocês também podem nos procurar. A partir de agora, eu encerro aqui a minha apresentação, finalizando. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, e a gente vai iniciar o processo a sessão de perguntas e respostas. Nós temos algumas perguntas já enviadas pelo grupo, mas vocês também podem enviar no chat aqui, que a gente ficou com um pouco de receio de ficar as perguntas meio perdidas no chat enquanto a apresentação estava correndo. Vou parar a minha apresentação e eu vou ler aqui para vocês. Tudo certo? Estamos vivos ainda. Estão vivos? Então, tá joia. Sobre a parte das perguntas, a gente tem aqui algumas perguntas. Se o Fábio, alguém quer... A Carol... As perguntas... A Carol, parabéns. O povo está agradecendo aqui, ó. O Maurílio... o Bruno... vocês estão conseguindo acompanhar o chat? O chat eu estou vendo, mas as perguntas não sei se mandaram. Eu vou te enviar o link. Você tem acesso também. Eu posso ler? Pode sim. Por favor. Tá joia. Vamos lá. Os ataques que ocorrem no refratário por meio do arraste podem afetar prejudicialmente a produção dos vidros? Por exemplo, reduzir o desempenho, a capacidade do forno e até mesmo introduzir contaminantes no vidro produzido? Isso é para o Fábio. Então, sim, esse refratário, como a gente viu naquela figura, né, um forno novo, um forno antigo, alguma coisa o vidro consegue digerir e acaba se misturando, você não vai perceber na massa do vidro. Mas você acaba perdendo, né, alguns pontos de rendimento com esse ataque dos refratários. Então, assim como o Edson falou, né, na máquina tem 120 tipos de desvios, os laboratórios também identificam vários, né? Se é de um refratário isolante que está por trás do eletrofundido, se é um refratário da abóbora, se é um refratário do feeder. Então, tem uma série de defeitos também que são catalogados e reduz, então, o desempenho, né, a capacidade do forno. Se você vai produzir 100 toneladas, você começa a ter, sei lá, 2%, 3% de perda pelos refratários, você está perdendo, né, a sua capacidade de produção. Então, aí acho que a próxima pergunta é para o Mauro, né? Não sei se o Mauro está vendo. Estou vendo como é feita a composição úmida. As matérias-primas são previamente fundidas antes de entrar do forno. Então, a umidade, ela pode ser... Bom, primeiro, areia normalmente se usa úmida, né? Antigamente se usava seca, as fábricas modernas usam úmida, as outras matérias-primas não, são secas. Mas normalmente a gente coloca um pouco mais de umidade dentro do misturador mesmo. O misturador é uma batedeira que a gente tem, que homogeniza a composição toda, né? Então a gente deixa um tempo seca e depois a gente coloca a água. E existe uma maneira também de colocar na enforna, né? Tem o famoso Hidramix. Hidramix é um nome comercial, mas todo mundo conhece como Hidramix, que coloca a umidade na enfornadeira também. Assim, garante que ele entra no forno úmido, né? E, não, as matérias-primas não são pré-fundidas, né? Elas são fundidas dentro do forno, né? Elas são colocadas in natura dentro do forno e lá elas recebem o calor, tem todas as reações químicas, né, de fusão, de afinagem é tirar as bolhas, homogenização, e até chegar lá na temperatura da gota. Tá, então tem pergunta no chat e tem aqui, bom, vou pegar essa que foi mandada, né? Muitos ataques no refratário que compõem a estrutura interna dos fornos, pode chegar a inutilizar um forno? Existe algum procedimento preventivo de manutenção que pode ser feito?
Então, realmente pode, né? A gente sabe que o forno vai ter o seu desgaste de sola, na cuba, então tem uma vida programada, então a gente faz uma medição da cuba, então faz uma emplacagem, que até há uma pergunta aqui, além da granalhagem, que podemos fazer para aumentar a vida útil do forno. Então, a granalhagem, né, pode ter também uma solda cerâmica na sola, pode ser refeito o resfriamento por fora, né, fazendo uma furação, colocando uma ventilação. Então, pode ocorrer alguma coisa prematura, mas assim, o pessoal tem que estar sempre olhando, né, vendo a prevenção, olhando como está o desempenho do forno, tentando antever alguma falha. Sempre tem uma solução. Você pode fazer uma solução a quente, por exemplo, o desgaste da cuba do forno, você faz uma emplacagem. Se tem o risco do vazamento do vidro pela cuba, você sangra o forno, faz a cuba de novo, aquela parte, e volta a encher o forno, ou a frio. Então, você pode fazer uma reparação aí em 15, 20 dias, resfria o forno, faz aquela reparação pontual e retorna. Uma falha na superestrutura, você pode fazer uma solda cerâmica, pode fazer a substituição dos refratários a quente, dependendo do tipo, né, de problema que tem o refratário do forno, se consegue fazer a manutenção. Então, assim, tem que estar sempre, que a gente fala, né, monitorando o forno, acompanhando, tendo o histórico também. Eu sei que eu tenho que fazer uma emplacagem de garganta quando passou tantas 1000 toneladas de vidro pela garganta, eu tenho que fazer essa manutenção. Então, nesse ponto também é importante, né, o conhecimento do pessoal técnico sobre o seu forno. Aí a outra pergunta: qual a pressão ideal de trabalho no forno? Normalmente é 5 Pascal, que isso é meio milímetro de coluna d'água. Você quer evitar a entrada do ar frio, que pode atacar o refratário ou vai te roubar energia, mas você não quer uma pressão muito alta, porque senão você está jogando energia fora. Então, seria uma leve pressão. Algum relato de sucesso economicamente rentável no uso de fontes alternativas de energia para combustão em um forno de fusão de vidro? Então, o que está se falando agora realmente é o uso do hidrogênio, mas você teria que fazer um hidrogênio que seja o verde, né, que você não tenha uma emissão de CO2. A energia elétrica já é conhecida, mas ainda o custo dela é caro, né, mais caro do que o gás. Então, o que a gente vê assim realmente é você transformar a energia solar, eólica, em energia elétrica e fazer um forno híbrido, um forno com uma forte fusão elétrica e um pouco de combustão para você ter um controle ali da fusão. Aí tem uma pergunta para o Edson. Queria saber as principais causas do settle wave ou marca lunch no processo blow e blow. Edson, essa pergunta foi direcionada para você. Legal, settle wave. Isso tudo é feito no parizão. Tá certo? Se você não tem um parizão bem formado, ou seja, só falta a pressão do ar comprimido, a gota entrou errada, ok? Você demorou muito tempo para dar o sopro de assentamento. Então, esse settle wave nada mais é do que aquela parte superior da gota quando ela está dentro do equipamento. Então, é ali que se forma. A settle wave nada mais é do que praticamente, entre aspas, o congelamento do vidro quando ele recebe o ar de sopro. Satisfeito? Eu acho que sim. Próxima pergunta. Quantos % tem que ser a areia molhada? Eu não sei se é a areia que chega, né? O que eu posso falar é o seguinte: a umidade vai depender um pouco do tamanho de grão, da superfície específica, né? A areia não pode ter uma umidade assim que ela percole a água, que escorra, né? Eu não sei qual é o nome, não pode estar saturado em água. Isso depende do tamanho de grão. Se a areia for mais fina, ela aguenta mais, se for mais grossa, menos, né? E a composição, eu não sei se ele quis dizer a composição,
a gente tem que umedecer ela para ter o máximo, aquele ângulo que eu mostrei, que é o ângulo de repouso, ter o máximo ângulo possível, porque assim, seca, ela esparrama. À medida que a gente vai pondo a umidade, ela vai aumentando esse ângulo. Você põe muita umidade, ela vai virar uma lama e vai escoar. Então, o certo mesmo é fazer assim experiência. Você pega um pouco, vai pondo água, 1%, 2%, aí vai traçando um gráfico, aí você vê o pico, né? Se passar disso, você está jogando dinheiro fora, que você está pondo muita água para evaporar. Eu acho que tinha outra pergunta aqui, o Bruno perguntou: a temperatura de composição acima do ambiente, aproximado de 43 graus, é necessário para a soda iniciar o processo de reação? Na verdade, Bruno, o que acontece é que quando você coloca a água na composição, a água reage com a barrilha e ela gera uma reação exotérmica, então acaba esquentando, né? Então, você põe na mão na composição, você vê que ela é quentinha e tal. O que é importante é que a composição esteja acima de 37 graus, porque abaixo de 37 graus, a barrilha com a água forma um heptaidrato e ela empedra. Então, é interessante que ela sempre trabalhe acima de 37, tá? Mas não é que é necessário, é que é interessante para ela não empedrar, né? E também alguém perguntou da espuma, o Christian, o que devo fazer quando o vidro começa a espumar, né? Se ele está espumando, depende de quanto de espuma, né? Porque a espuma, às vezes, toma tudo o laboratório do forno, toma tudo. Uma coisa é apagar o forno, tá? Às vezes o pessoal aumenta o fogo, porque fala, a sola esfriou, preciso esquentar mais. Quando você esquenta, é que nem esquentar cerveja, né? Você esquenta a cerveja, o que acontece? Gera mais espuma, então você apaga o forno. Se você puder, se você tiver caco disponível, enforna só caco também, né? O caco dá uma acalmada ali também, e depois, você, devagarzinho, você vai voltando ao normal, e é bom descobrir o que aconteceu, por que espumou tanto também, para evitar o problema, tá? Eu acho que da minha parte eram essas. A cor do caco influencia diretamente a cor do vidro? Sim, né? O vidro incolor, você não pode usar caco colorido porque ele vai colorir, né? O inverso, sim, porque você, eu uso caco incolor no vidro que eu estou produzindo verde e eu compenso com o meu colorante, né? Aí eu posso fazer, mas ele influencia, sim, diretamente na cor. Então, isso é para o Edson. Não se pensa em fazer uma norma ou algo assim com os modos de falha e possíveis soluções? Aquilo que eu comentei no início, toda fábrica tem algum manual, já que vem desde os primeiros tempos, os primórdios, um manual básico de como você tem que atacar o problema para minimizar, tá certo? Mas o melhor manual que você tem é quando a operação toma as devidas providências e anota essas providências. Os manuais normalmente são muito específicos de cada tipo de empresa, porque cada uma tem as suas particularidades. Não é uma norma que serve para todas as fábricas, não. Cada uma tem as suas particularidades, ou seja, qual é a condição do teu ar comprimido, se ele é úmido, se ele é seco, qual é a condição da sua ventilação, se você está num local de ar seco ou ar úmido, como é o caso próximo da serra. Então, ela depende de algumas variáveis, inclusive do local. Então, fazer um manual é uma coisa até simples, mas precisa alguma coisa ser estudada dentro da própria empresa e com a linguagem da própria empresa. É um conselho que eu dou. Bom, da espuma o Mauro já falou, além da granalhagem a gente falou, né, da placagem, solda cerâmica. Se no Brasil temos bons refratários. Temos bons refratários, sílico-luminosos, mulita, de zircônio. Sílica não é fabricado no Brasil, então tem Estados Unidos, Alemanha, Polônia, Índia, China. Os eletrofundidos são poucos os fabricantes, é um refratário que requer muita energia para sua fusão, né? Refratário fundido a 2.000 graus, então só existem fábricas dos Estados Unidos, França, Itália, China, Índia e Japão. Então são poucas. Os refratários eletrofundidos são poucos. No Brasil,
Realmente, para o material, para alguns fornos menores, oxigênio, a Mulita nacional é boa. E para a parte de isolação, né, por trás dos eletrofundidos, na sola, na cuba, nós temos bastante sílicos aluminosos, sem problema. Isolante leve também. Durante o processo de transição do vidro do forno, mudar de cor, seria correto afirmar que é um perigo maior para os refratários, já que haverá uma mudança de composição para atingir outra cor? Não, os refratários não sentem essa influência, não tem um risco, assim, para os refratários não tem. Você pode ter para a produção de ter um vidro, por exemplo, parado, um vidro âmbar que ficou ali meio parado, você colocou um vidro branco, você começou a agitar, aquele vidro começar a ter alguma mancha, sair alguma devitrificação. Mas para os refratários não tem nenhum problema. Uma elevada inclinação dos maçaricos dos últimos pórticos pode aumentar a incidência do reboio? Isso é mais para o Gibim, né? Você falou do reboio. Então, um forno float, está falando do último pórtico, né? Do pórtico 7. Tá. Bom, eu não tenho experiência no forno float, mas assim, o fenômeno do reboio ele está ligado ao aumento da temperatura do vidro após a afinagem. Tá? A inclinação de maçaricos ele pode ter bastante efeito, mas o reboio ele está ligado a você aquecer o vidro acima da temperatura em que ele foi afinado. E o fenômeno de reboio ele está ligado à solubilidade dos gases no vidro. O vidro é como, por exemplo, a cerveja, você tem uma quantidade de gás dissolvido. Se você aquece, você aumenta essa degaseificação. Eu não sei dizer se o aumento da inclinação ele vai provocar um aumento de temperatura. Se aumentar, é possível que seja a causa. A qualidade da matéria-prima interfere na qualidade da garrafa. Por exemplo, menos problemas de trinca na boca. Aí, posso responder para o Marcos aí? Por Marcos favor. Fabri. É isto? Ele, né? Isso. A qualidade da matéria-prima interfere na qualidade da garrafa. Por exemplo, menos problemas de trinca na boca. Meu amigo, trinca na boca é equipamento normalmente. Você teve uma sorte, porque eu estava lendo essa desgraça, e aqui acho que eu vou ter que compartilhar, Érica. Seria bom, porque eu tenho aqui um desenho para mostrar para ele. Eu vou cheirar o screen. Está aqui. Share screen. Quem que é o nome? Marcos Fabri, né? Isso. Marcos Fabri está aqui, um caso específico. Está aqui, nada mais é que um manual que já existe. Alguém perguntou do manual, é isso que você tem que fazer na sua fábrica, um manual bonitinho como esse, onde você tem o código do teu problema, você clica nele, ele vai numa foto. Tá vendo a foto? Edson, você não está compartilhando ainda. Não, ai, que pena, ai, que desgraça, ainda não? Peraí. Não. Opa, peraí. Vamos lá, share. Como é? O cara pensou que estava aí. Aconteceu isso outro dia. Vai. Cancela. Onde está o compartilhar? Vamos lá. Você vai no share. Share screen. Está lá. Compartilhar. É que não está compartilhando. Sabe o que foi? Eu não cliquei na tela. Isso é de propósito. Agora sim abre o arquivo. Agora, que daí eu já... Está aqui. Então, pode projetar, né? Nós vamos... Espera aí, deixa eu voltar lá no começo do começo. Espera um pouquinho só, senão ele dá caca. Aí. Pronto. Pode compartilhar a tela, tá aí? Tá aí? Tá, perfeito. Tá aí. Então é isso que eu falo para o rapaz ali, que eu já até esqueci o nome, que eu não lembro nem do meu, mas esse é o tal do manual que alguém já perguntou se o controle de qualidade tem que ter um manual parecido com esse. Você tem que formar o manual junto com o seu pessoal de produção, colocar alguma coisa que fala do seu problema. No caso que você falou aí,
Se a composição, não. A composição, ela pode dar a composição não dá esse tipo de defeito aqui. Você tem uma rachadura na terminação, uma desgraça de uma rachadura. Eu me lembro muito bem que aquele aluno de Angola perguntou a mesma coisa. Então, quais são as causas? Aqui, as causas são todas essas, não fala absolutamente nada de matéria-prima, mas sim o processo em si. O seu processo da composição. Diga. Um minuto. Oculta aquela parte de baixo. Obrigada. Pronto, ocultei. Nossa, que você está exigente. Afe Maria. Então, você está vendo aqui 17 causas possíveis. Então, esse manual ele é feito dentro da fábrica e você tem que pegar quais foram as suas soluções, colocar quais são as causas prováveis e quais são as soluções. Portanto, o que você perguntou não é matéria-prima, mas sim é o processo. Pronto. Muito obrigada. Marcos Fabre, ele mesmo. Se ele ainda tiver aí, responda, Marcos, se foi suficiente. Se não foi, vamos fazer um curso. Nossa, nós temos muitas perguntas, gente. Manda bala. Eu vou tomar uma água, pronto. Eu acho que tem uma pergunta aqui para o Edson, aqui em cima mesmo. Como acabar com as dobras abertas das garrafas? Como acabar? Faça um bom assentamento. O bom assentamento. Eu vou ter que ir naquele processo lá de novo para explicar para ele. Tá certo? Vamos lá. Eu vou ter que cheirar a screen de novo. Então tá joia. Então você pode abrir a sua tela. Share. Já tá compartilhado. É só abrir o arquivo agora. Só abrir. Tá bom. Então vamos lá naquele. Tá aí? Tá na tela? Tá aí. Maravilha. Muito bem. Modo de apresentação. Bom, já que ele quer saber, então nós vamos mostrar para ele aquelas dobras APA. Evitar. Ok. É a Anastácia. Anastácia Oliveira. Anastácia. Eu vou esquecer o nome dela daqui 2 minutos. Você vai ver. Anastácia. Está aqui. Pelo aquele desenho que você viu. Aquelas dobras estão diretamente relacionadas com a queda da gota. A queda no meio do centro, como a gente costuma dizer. Zoom. Tudo, a maioria dos defeitos, menina, é feito tudo no parisol. Então, a dobra pode dar, se a gota entra torta aqui, por exemplo, ela dá uma dobra. Se a temperatura do vidro está muito baixa, ele fica um vidro muito viscoso e ele, quando ele entra aqui, ele faz assim, ele vai entrando dando pancada, ok? Então, ele costuma dar dobra. Se o equipamento está muito frio, ele também costuma dar dobra aberta, ok, fia? É aqui, no Parison, que se forma essa desgraça desse chamado defeito. Ok? Ok. Volta. Ela falou dobra aberta, dobra, né? Ela falou. Isso. Espera aí. Dobra. É que eu não estou com... Por aqui. Eu consigo... Dobra aberta das garrafas. Isso. Consigo projetar aqui, ó. Como acabar com as dobras abertas das garrafas. Isso. Olha aqui, olha o manual. Dobra aberta. Olha, ela teve uma sorte desgraçada. Olha aí, vamos ver se tem mais alguma coisa para ela saber. Dobra aberta. Olha ela aqui, filha. Essa que você está acostumada a ver. Que desgraça, joga fora. Não é? Então tá lá. A gota está chegando adiantada, a gota está muito comprida, o anel é muito grande, a velocidade da máquina, olha, o equipamento está frio, falta lubrificação. Aqui é o processo prensado soprado, o parafuso de espera está muito longo, o macho está subindo com muita pressão, o macho está frio, não falei para você, equipamento frio, o blank está muito frio, ou seja, o pré-molde está muito frio. Essas são algumas das soluções, das causas prováveis da maldita dobra aberta. Pronto. Tem que ser rápido, porque senão não vai dar tempo.
Esse manual da Wheaton, né? Aí cada vidraria teria que fazer o seu, né? Exato. O que você tem... Eu aconselho a todo mundo que está ouvindo a fazer o seguinte: junte a supervisão. Como é que nós fizemos esse manual? Nós pegamos toda a supervisão, supervisores, botamos numa sala de aula e começamos a fazer o manual. Quando acontece isso, qual é a providência que você faz? Qual é você? Você. Pronto, construímos o manual. E uma coisa que é muito difícil de se fazer, porque normalmente o camarada tem a informação, sabe como fazer, engole aquilo até morrer. Então, isso precisa acabar. É por isso que nós estamos ensinando. Aqui, a nossa escola do vidro é para isso, ensinar até como aprender. Érica, vai lá, senão já são 10 horas da noite. No caso do caco, é melhor trabalhar com pequenas granulometrias. Qual deveria ser o tamanho ideal do caco? Essa é para o Mauro, né? Então, eu não tenho assim uma resposta 100% fechada, mas eu acho que assim, o caco ele não precisa ser muito moído, ele precisa ter uma granulometria que favoreça a manipulação dele, porque você, por exemplo, um garrafão vai encaixar lá na enfornadeira, não é bom. Muito fino também não seria bom, se bem que hoje em dia o pessoal usa caco recuperado de para-brisa, que ele é moído fininho e funciona bem, né? Então, eu vou usar aí a resposta que o pessoal fala que é a melhor de todas, né? Nosso amigo Mauro Lúcio, que depende, né? Então, o que é importante, eu acho assim, que a enforna do caco tem que ser da mesma proporção que a composição. Se for um caco muito grande, você não vai conseguir manter essa proporção, né? Então, você quebra ele um pouquinho, mas não precisa ser moído, porque ele já é vidro pronto. Se ele for muito moído, fino também, ele pode competir. Eu mostrei como é que é a fusão que acontece, que é a barrilha mais o calcário, eles molham o grãozinho de sílica e vão digerindo eles. Se tiver caco muito fino, ele vai entrar ele vai diluir esse líquido e ele não vai ser tão agressivo também. Então, não é interessante caco muito fino, nem necessário, né? Então, não sei se eu respondi, mas eu enrolei bem. Se pensa fazer uma norma, aí que o Edson falou, o Roberto Villalonga, se pode controlar os gases de combustão para que o fluxo seja laminar e não turbulento. Não dá, para ser um fluxo laminar, você teria que ter aquelas condições de Bernoulli, né, de velocidade. No forno não dá, ele é sempre turbulento. Marcos Fabre, qual o tempo de vida útil de um forno? Então, se a gente pegar um forno float que não tem garganta, o desgaste maior dele é na cuba, a velocidade menor do vidro, você tem float chegando a 20 anos. Um forno de garrafa que tem garganta, você chega aí 10, 12 anos. Fornos, às vezes, menores, que o pessoal tem vidraria manual, são 2 anos. Então, depende do tipo de produção, a qualidade de refratário, projeto. Mas hoje a gente pode falar 12 anos por um forno de garrafa e 20 anos por um forno float. Rodrigo Avelar, existem refratários com maior durabilidade que o AZS. Por que a preferência pelo AZS? Pelo custo-benefício, você tem a maior durabilidade. Você tem que ter todo o seu forno se desgastando por igual. Então, não adianta eu ter uma super garganta se o resto do meu forno para em 12 anos e a minha garganta dura 20. Então, a gente tenta levar o desgaste normal. Então, nós temos refratários que são mais resistentes que o AZS, por exemplo, o cromo, mas ele vai dar o problema de manchar o vidro. E também o custo do cromo é maior, você tem maior problema no meio ambiente, na demolição desse forno. Aí o AZS nós temos 3 famílias, né, de 32%, 36% e 41% de zircônio. O zircônio que dá resistência. Tem refratários com mais de 90% de zircônio, mas o preço é, assim, umas 8 vezes mais caro. E o que ele vai ganhar não é 8 vezes a vida, né? Um forno de 10 anos não vai durar 80 anos. Então, por isso o AZS é o material assim, mais empregado pelo seu custo-benefício. A vida útil dos refratários é reduzida com várias trocas de cores durante a vida do forno? Não, o refratário, como a gente já disse, a troca de cor não vai aumentar tanto o desgaste do refratário.
a extração, né, a abrasão mecânica do vidro contra o refratário que vai ter maior desgaste. Uma abóboda, se você tiver uma troca de cor que você vai ter mais álcalis, aí pode ser que tenha, mas não tem. Se você tiver uma coloração no feeder, por exemplo, você joga as fritas, tem algumas fritas que corroem mais, né? Elas têm mais fundentes, acabam comendo mais o refratário do feeder. Agora, no forno, realmente não tem tanto problema. Onde vai estar disponíveis as informações sobre o curso? Érica, agora essa é sua. Eu acabei enviando, Fábio, no chat o link, posso enviar de novo, mas essa informação a gente encaminha por e-mail para todos os inscritos nos eventos, né? Então a gente tem a listagem de e-mail e eu colo aqui no chat de novo o link. Tá. O Marcos Fabre, o que gera vazamento na sola do forno e como prevenir para isso não acontecer? Então, como a gente falou, refratários de boa qualidade, uma boa montagem, não tendo juntas abertas, e aí você acaba tendo o desgaste normal da sola do forno. Então, assim, como prevenir? Como a gente falou, se você tem um histórico do seu desgaste, né, quando parou o forno, você faz uma inspeção, mede a sola residual, é um ponto. Você tem algumas termografias que te dão, né, a espessura restante, elas estão bem mais avançadas. Tem uma empresa americana que está sendo representada pela Fosbel aqui no Brasil, que ela faz esse tipo. Uma furação de sola, então a gente faz um furo de 15 milímetros e mede a espessura restante. Então eu falo assim, eu tinha uma sola de 100 milímetros de AZS, em 8 anos eu tenho 20 milímetros. Então, quer dizer, eu comi 80% em 8 anos, quer dizer que em mais 2 anos eu já estou chegando no meu ponto crítico. Uma inspeção de sola, então olhar temperaturas, uma inspeção noturna que a gente fala de apagar as luzes, ver se tem algum ponto vermelho. Então, tem uma série de cuidados que podem ser feitos para você estar determinando o seu desgaste de sola. A não ser que você tenha um desgaste anormal, por exemplo, em um bloco de borbulhador, um bloco de eletrodo, mas normalmente se coloca um termopar nesse bloco e você pode acompanhar a evolução da temperatura, né? E sempre comparar com a temperatura de início da campanha, não do mês passado, porque de um mês para outro a variação é pouca, você tem que comparar com o que você teve no início. Então, tem essas técnicas de prevenção e depois a manutenção que a gente falou para evitar o vazamento pela sola. O caco também, o que acontecia muito, era um caco contaminado com metal. O metal, se a gente imaginasse a temperatura de 1.200 graus, ele está uma água. O vidro ainda está um pouco viscoso. E daí se infiltra por juntas e acabava vazando, né? E trazendo depois o vidro por trás. Então, uma boa limpeza do caco, né? Não deixar entrar nem o metal, nem os magnéticos e os não magnéticos. Fábio, acho que a gente consegue encerrar. Acho que nós poderemos comprometer em enviar as respostas, né? Algum tema mais pertinente por e-mail para os inscritos. Vai até meia-noite. Já está dando uma hora aqui, né? E então pouco. Vou parar por aqui. Mas eu gostaria, né, de, aqui junto com o grupo, agradecer a participação de todos vocês e que esse foi um dos, né, o terceiro webinar, e a gente tem como objetivo realmente levar a educação vidreira e promover aí uma educação de qualidade, com conteúdo que é difícil, né, Fábio? Só anos de trabalho, né? Gibim, Mauro, Edu, Edson, anos de trabalho numa indústria vidreira e vivendo todos os dias com as máquinas e com o vidro no processo final para conseguir entender, né, o que está acontecendo realmente. Acho que a gente consegue passar anos de experiências, né, do grupo, não em uma hora, né, mas em algumas horas junto, em cursos, em seminários, e faremos outros eventos no YouTube e estaremos enviando os links de inscrição. Vocês querem
deixar um recado pro pessoal? Não, realmente é isso, né? Tá sempre pensando, né? O negócio que... O porquê das coisas, né? O que move o mundo são as perguntas. Então, por que aconteceu tal coisa? Por que tal fenômeno aconteceu? Por que o desvio aconteceu? E esses bate-papos são muito bons mesmo, né? Eu vou encerrar aqui da minha parte. Eu queria falar que todos vocês estão convidados a participar da Escola do Vidro, dando ideias, sugestões, dúvidas, né? Se apropriem da Escola do Vidro, né? A gente quer realmente espalhar o conhecimento e aprender, né? A gente, às vezes, o Fábio falou, das perguntas, a gente aprende com as perguntas, com as dúvidas, né? Aí a gente fica curioso com as coisas, vamos procurar junto o que a gente não sabe, tá? Então, o meu recado é isso, se apropriem da Escola do Vidro, participem, divulguem, né? Se vocês acham que tem alguém que pode usufruir dela, conta para a pessoa, né? A comunicação às vezes é difícil, né? Então, a gente conta com todos vocês e muito obrigado aí pela participação. A gente tem alguns agradecimentos aqui na tela, Ana Cláudia, Colômbia e assim por diante. Pessoal, muito obrigada. E obrigada ao grupo também, né? Um ano de trabalho já. Tchau, boa noite. Obrigado, turma. Um abraço. Primeiro ano. Boa noite. Primeiro ano. Primeiro ano do século. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.